O Ministério Público do Rio de Janeiro afirma que porteiro se equivocou ao citar o nome de Jair Bolsonaro na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco. A informação do repórter Afonso Marangoni. A promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro, Simone Sibilho, disse nesta quarta-feira que o porteiro do condomínio Vivendas da Barra deu uma informação falsa em depoimento ao citar o nome do presidente Jair Bolsonaro. O local é onde morava Rony Lessa, principal suspeito de matar a vereadora Marielle Franco do PSOL e onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. Na terça-feira, o Jornal Nacional da TV Globo afirmou que, em depoimento, o porteiro declarou que no dia do crime, 14 de março de 2018, o ex-policial militar Elcio Queiroz disse na portaria que iria à casa de Jair Bolsonaro. Elcio é outro acusado pela polícia de envolvimento na morte de Marielle e do motorista Anderson Gomes. O MP confirmou que o porteiro escreveu no livro de visitantes que Elcio Queiroz iria visitar a casa de número 58, que pertence a Jair Bolsonaro, então deputado federal. O porteiro também afirmou em depoimento à Polícia do Rio de Janeiro que ligou para a casa 58 a fim de confirmar se Elcio poderia entrar. Um dia depois da reportagem, promotoras do Ministério Público afirmaram que planilhas e áudios comprovam que quem liberou a entrada de Elcio Queiroz no condomínio foi Rony Lessa. Segundo a promotora Simone Sibilho, ainda não é possível afirmar o motivo pelo qual o porteiro disse que o responsável por autorizar a entrada de Elcio era o seu Jair, em referência ao presidente Jair Bolsonaro. Inicialmente, na entrevista coletiva, a promotora Simone Sibilho afirmou que o porteiro mentiu. Perguntada novamente, ela evitou confirmar a afirmação, dizendo que a prova técnica mostra que quem autoriza a entrada de Elcio Queiroz no condomínio é Rony Lessa. A informação dada pelo porteiro não é compatível com a prova pericial. A pessoa que autoriza a entrada de um dos executores é Rony Lessa. Qualquer afirmação que difere disso é uma informação equivocada, é uma informação que não guarda coerência com a prova técnica. Os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Bolsonaro estava em Brasília na mesma data e, portanto, ele não poderia estar no Rio de Janeiro. O Ministério Público Estadual informou que a perícia no sistema de comunicação entre a portaria e as casas do condomínio foi concluída nesta quarta-feira, um dia depois da reportagem do Jornal Nacional. Segundo os peritos, nenhum áudio foi alterado ou apagado. Na coletiva, Simone Sibilho garantiu que a voz que autoriza a entrada de Elcio Queiroz é a de Rony Lessa. É a voz de Rony Lessa que autoriza um dos executores a entrar no condomínio às 17h07, no dia 14/3/2018. O Ministério Público também afirmou que o porteiro vai ser investigado. Nesta quarta-feira, o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que mora no mesmo condomínio, gravou um vídeo rebatendo as informações publicadas pelo Jornal Nacional. O filho do presidente Jair Bolsonaro mostrou que o porteiro ligou para a casa 66 de Rony Lessa e não a 58. Carlos Bolsonaro também divulgou o áudio da ligação da portaria para a casa de Lessa. No dia 14/3/2018, às 5h13 da tarde, você tem uma ligação para a casa 65, que seria a casa do Rony Lessa, e não para a casa do Bolsonaro. Portaria, boa tarde. Boa tarde. É o senhor Elson. Pode liberar aí. O caso dividiu opiniões no Congresso Nacional. Durante a sessão da Câmara, o deputado Pastor Eurico, do Patriota de Pernambuco, disse que o objetivo da reportagem foi atingir a imagem do presidente da República. Estamos assistindo não só a Rede Globo, mas aqueles que têm compromisso com a destruição desse país, com a desgraça, com as coisas erradas. Alguns que fazem parte dos movimentos esquerdopatas desse país estão querendo macular, falando e afirmando que o presidente tem participação com aqueles que assassinaram Marielle. Já o deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, fez críticas à família Bolsonaro. Eu não vou aqui acusar o presidente da República, Jair Bolsonaro, de estar envolvido no assassinato da vereadora Marielle. Longe de mim. Mas uma coisa é concreta, que faz parte
da amizade da família Bolsonaro, esses dois suspeitos de ter assassinado Marielle, é público, é notório. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais, rebatendo a reportagem que citou o nome dele na investigação do caso Marielle Franco. O que cheira isso aqui? Eu não quero bater o martelo. O que parece? Que ou o porteiro mentiu, tá? Ou induziram o porteiro a cometer um falso testemunho, ou escreveram algo no inquérito que o porteiro não leu, tá? E assinou embaixo em confiança ao delegado ou aquele que foi ouvir na portaria. Qual a intenção disso tudo? A intenção é sempre a mesma, tá? O tempo todo fico em cima da minha vida, dos meus filhos e quem está próximo de mim. Bolsonaro classificou como invenção o depoimento do porteiro. O presidente acusou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, de estar envolvido na divulgação das informações à imprensa. De acordo com o presidente, o governador do Rio estava conduzindo o processo com o delegado da Polícia Civil para tentar incriminá-lo ou pelo menos manchar o nome dele. Nesta quarta-feira, Witzel disse que Bolsonaro fez levianas acusações contra ele. Jamais vazei qualquer tipo de informação, seja como magistrado, seja como governador. Eu não sou simplesmente o Wilson Witzel. Eu sou governador do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, eu recebi com muita tristeza essas levianas acusações. Wilson Witzel também disse que jamais houve qualquer tipo de interferência política nas investigações conduzidas pelo Ministério Público e a cargo da Polícia Civil. Olha, já se sabe o que não aconteceu naquele fatídico dia 14 de março de 2018. É preciso agora saber o que aconteceu. Isso não pode acabar no colo de um porteiro. O então deputado Jair Bolsonaro dava expediente na Câmara em Brasília, não estava na casa 58 do condomínio. Não teria como autorizar a entrada do Elcio Queiroz, hoje preso sob a acusação de matar Marielle Franco. A voz que soa no sistema de áudio da portaria, atestou a perícia, é a do morador da casa 65, o Rony Lessa, outro suspeito preso pelo mesmo crime. Falta esclarecer o seguinte: quem colocou na tuba desse inquérito um porteiro capaz de inventar em 2 depoimentos à polícia que falou com o seu Jair. Afora os depoimentos do porteiro, o áudio da portaria e os rastros da passagem do Bolsonaro por Brasília, há sobre a mesa uma planilha com os lançamentos feitos pelo porteiro naquele dia, 14 de março do ano passado, o dia em que a Marielle foi executada. Nesse apontamento, o nome do Elcio Queiroz e o número da casa 58 do Bolsonaro estão lá anotados. Não está lá o número da casa do Rony Lessa 65. Supondo-se que o porteiro não fosse um vidente capaz de antecipar a futura conversão do Bolsonaro, que era deputado, em presidente da República, cabe perguntar por que é que ele meteria o capitão nessa encrenca lá naquele dia, nesse apontamento da portaria. Falsificaram também o apontamento da portaria? Muita coisa que as promotoras do Rio precisam responder e que mostram o erro que está na origem desse caso, que foi não ter federalizado essa investigação. Olha, ouvinte, ontem, no calor ainda da exibição da matéria por parte da TV Globo, aqui no Jornal da Manhã, eu já havia dito que essa história baseada no depoimento do porteiro era toda muito esquisita, tinha muitos furos. Como é que um assassino, um cúmplice de assassinato ia entrar para visitar o seu cúmplice, ia entrar num condomínio e se espera que um criminoso, né, tente maquiar os seus passos? Aí envolve alguém que era deputado federal, que estava em campanha presidencial. A história toda muito esquisita. Mas a questão que deveria ter sido levantada desde então e que carece de resposta é a seguinte: por que o porteiro mentiu? O porteiro efetivamente mentiu? Se ele mentiu, por qual razão? O porteiro se enganou de alguma maneira? Embora tudo seja possível, acho difícil que uma história como essa seja fruto de engano. Portanto, a investigação vai descobrir muita coisa interessante aí, Thiago e ouvinte.